foi quebrantado, grande por sofrer. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Tudo foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado porque estamos no Teu santo dia, na Tua presença para fazermos o nosso culto ao Teu lado, Senhor. Que Teu Espírito possa nos consagrar, nos ajudar, nos perdoar, nos transformar e multiplicar a nossa vida em Ti, para que possamos entender as verdades do Evangelho e não as mentiras da religião. Ajuda o Teu povo, Senhor. Me ajuda. Me dê a palavra certa. Me dê a mensagem certa. E dê, Senhor Deus, a percepção das pessoas, mediante a presença do Teu Espírito, para compreenderem qual é a vontade e a verdade que vem dos céus através da Sua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Legal, bem-vindos, bem-vindo, Silvia, tudo bem? Neuza, tudo jóia? Que bom. Hoje alguém me leu Romanos 8 e nós vamos falar sobre ele de manhã. Recebi a mensagem da Bíblia Mensagem, que é o que eu estou hoje vivenciando mais. Pela facilidade das palavras e do entendimento, é quase que os apóstolos pregando em definitivo, né, falando mesmo aos nossos ouvidos. Você pode buscar isso pela Bíblia, pelo YouTube. Você vai ser beneficiado com essa palavra. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o que o ser humano resolveu fazer, na sua grande maioria. Nós temos que entender que as histórias do passado se repetem. Não adianta, por exemplo, nós pensarmos que a minoria eram os seguidores de Cristo, eram os profetas, eram os que estavam dispostos a servir a Deus, a enfrentar não só as dificuldades da vida, mas as dificuldades na religiosidade, no legalismo. Então nós temos que entender que não será diferente. Quando se vê isso como história, você acaba sendo o mais fragilizado dos homens. Porque não é história, é realidade. E quanto mais você processa a sua vida no significado de eu quero estar com a maioria, você pode já anotar no seu caderno que você já está errado.
Porque na maioria, na religião, é o grande erro. Mas como assim, Sherry? Porque a maioria é Laodiceia. Porque a maioria é abastada, rica, de nada necessita. Porque a minoria é busque de mim ouro refinado, colírio para ungir os meus olhos. Essa é a plena realidade do Evangelho. Nós vamos falar sobre isso. É uma dificuldade, meu irmão. Pensa que tem gente que me ouve aqui, ou ouve outros pregadores da graça, da justificação, da conversão, não gostam de ouvir. Não vão ouvir um pedaço e vão pular fora. Por quê? Querem participar da maioria. Porque a maioria está em Laodiceia, está na água morna, está tranquilo. Porque eu vou mexer com a minha vida, com a vida da minha família, como aquele cego de nascença que Jesus curou e os religiosos chegaram na família e falaram: mas meu, como é que é isso aí? Que história é essa? Ué, pergunta para ele. Ou seja, eu não quero me meter, eu não quero ter problema com a igreja. Eu não quero ter problema com vocês. Eu não quero ter problemas com as sinagogas. Eu quero estar bem. Eu quero paz. Eu necessito de paz. E o evangelho não é paz. O evangelho é espada. Agora, alguns se equivocam usando a espada do evangelho para acusar pecados nas pessoas. É um equívoco. Jesus não veio condenar, veio salvar. Jesus não veio mostrar como você anda, o que você faz ou deveria deixar de fazer para ficar comigo na igreja. É um equívoco e dos grandes. Jesus veio trazer a espada da conversão. E ela dói. Por que dói? Porque tem que te converter. E a grande maioria não quer se converter. A grande maioria quer viver na mornidão. Isso é fato. Isso é bíblico. Isso é espírito de profecia. Isso é quase que nível mundial em todas as igrejas. Ela não pertence somente à nossa igreja. E quando se cai em lideranças, ainda é pior. Porque quando você se torna líder, você tem uma responsabilidade na sua consciência, que é não criar problema na igreja. Então eu vou deixar a igreja tranquila, em paz, calminha, quietinha. E aí tudo aquilo que estava em evolução, em conversão, acaba diminuindo ao ponto de você fazer parte de Laodiceia. Agora, como eu não faço parte de Laodiceia, Sherry, eu tenho que pregar a verdade, a falar no ouvido das pessoas. Não. Quando você não faz parte de Laodiceia, é quando você se converte. É quando você faz a diferença na sua igreja. É quando você se apresenta como palavra viva do Evangelho do Senhor. Por quê? Porque resolveram matar o Evangelho para preservar a religião. Assim que fizeram com Cristo. Mas o que ocorre então em nossas vidas nos dias de hoje? Covardia, medo, preguiça, indolência, fracasso espiritual, por abandono do Evangelho. Pessoas sobrevivem brigando, lutando contra o pecado, acusando o pecado, discutindo o pecado, discutindo se o corpo de Moisés foi encontrado ou não, discutindo, como disse uma menina esses dias no vídeo, quantos pregos Noé usou para pregar a arca. E perde-se tempo no seu dia a dia para não encontrar-se com a conversão. Conversão é simples. Eu prego isso constantemente.
Elas são os frutos do Espírito. Aqueles que permanecem na videira produzem os frutos do Espírito. Não é você pecar, não é você errar. Isso irá ocorrer constantemente na sua vida. Então a sua luta não é para não pecar, mas é para produzir frutos. Por quê? Na produção do fruto existe o amor. E na ação do amor você encobre as multidões dos seus pecados. É simples. Mas por que eu vou viajar e viver no que é simples, se eu posso complicar para o meu benefício próprio? O que é complicar para o meu benefício próprio? É criar esse formato religioso de lei legalista para demonstrar à igreja, para demonstrar às pessoas de que você é convertido. Eu sou convertido porque eu guardo o sábado. Você vê muito isso. Ah, mas aquela igreja não guarda os mandamentos. Nós guardamos. E aquela igreja ou aquelas pessoas estão se acabando em amor a Cristo para ajudar as pessoas, para partilhar, para ouvir, para abraçar. Mas não, ela não guarda o sábado. O foco, olha o que Romanos 7 diz, a partir do verso 8. Ele diz, eu vou ler um trechinho só, depois eu vou ler Romanos 8. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Paulo. Com isso ele quer falar mal da lei, do sábado? Claro que não. Mas ele está dizendo do perigo da sedução da lei em nossas vidas. A gente se coloca como mentores do nada. Como mentores de algo que não foi renovado em nossa mente. A resistência nossa nos faz religiosos no caso. Por quê? Porque eu resisto em deixar o pecado que habita em mim entender o evangelho. Porque eu prefiro andar em pecado no meu pecado. E o que é andar no meu pecado e em pecado? É a mornidão. É em cima do muro. É o não se entregar ao evangelho. É não amar ao próximo como a ti mesmo. Não são atitudes isoladas. A palavra de Deus, Paulo diz que existe o pecado e o pecado para a morte. O que é um e outro? O pecado eu cometo, vou cometer. Ele não me desvencilha de Deus. Pelo contrário, o pecado que eu cometo e entendo e enxergo me faz a cada dia, ao enxergá-lo, saber que Deus morreu na cruz por ele. E eu prossigo em Cristo para ser renovado, para ser transformado na essência do nosso Deus eterno. O pecado para a morte, que Paulo diz, é o pecado decidido, é o pecado escolhido, é o pecado aonde eu digo, bom, eu vou continuar na igreja, mas eu vou continuar roubando a minha empresa. Deliberado. Eu deliberei na minha vida esse pecado e nada me tira dos desejos e do formato dele. Agora, por que Deus nos convida a essa conversão? E por que nós resistimos tanto a essa conversão? E por que Paulo diz que nós deveríamos e temos que renovar a nossa mente? Ou seremos renovados pelo Espírito em nossa mente? Porque a partir do momento que eu tenho... Eu estava falando com uma pessoa hoje. Eu vou falar um pouco desse tema que você vai entender bem o que eu estou para dizer.
Existem pessoas que são construídas com padrões familiares. Por exemplo, o perdão. Eu estou ensinando meus filhos, Rodrigo, Luna, a sempre perdoar. Porque o doutorado passa, o direito passa, a medicina passa, mas o perdão fica eternamente. Muito bem. E aí eu coloco sobre ele uma vida de um posicionamento a favor do bem-estar seu e do próximo. É um ponto. Agora, existem pessoas que nasceram e conviveram em um lugar onde ele cresce no meio de um complexo de inferioridade, no meio de ódio, do abandono, de dores. A tendência, não é 100%, tem gente que nasce nesse métier e se torna um grande homem, um grande cristão, um grande médico e vice-versa. Mas a grande tendência, a grande maioria, ela vai ter uma vida vazia, melancólica, de solidão, depressiva, sem forças e sem objetivos, porque ela só olha a dor a qual ela foi infligida toda a sua vida. Isso entra nas nossas memórias. E todo o processo de enfrentamento com o mundo, as memórias, elas vêm. As janelas abrem. Se eu tenho que enfrentar um problema dentro da igreja para resolver, algumas janelas de experiências passadas, de conselhos passados, irão abrir para eu poder lidar com aquele problema. Esse é um ponto chave. Muito bem. Quando a pessoa constrói janelas do mal, janelas da morte, janelas killer, dentro do seu psique, ela ancora essa janela. O que é ancorar essa janela? Ela permanece com essa janela eternamente aberta. Solidão, depressão, melancolia, autossofrimento, vitimismo. Então essa janela ficou ancorada. As outras janelas que foram constituídas em você durante a sua vida, ou na igreja ou não, elas ficam fechadas. E quando você tem que lidar com o mesmo problema, a janela que vai abrir é a janela da dor. Ao invés de você enfrentar, combater o problema, você foge para a tua dor, para a tua melancolia, para a tua miscigenação, para o teu resmungar, e você vai ficar com essa janela ancorada na sua vida. Muito bem. Acontecendo isso, o religioso, ele tem essa tendência de vingança consigo próprio e com as pessoas. Por quê? Porque não existe o fruto do amor, a janela do amor dentro da sua alma. Por quê? Porque somos pecadores de natureza. A janela ancorada é a janela do pecado. É o meu inconsciente, são os meus desejos pecaminosos, as minhas pulsões do erro. Ela é permanente e convive em mim. Paulo é um grande citador dessa motivação. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, que é pregar o evangelho, amar ao próximo, abrir igrejas, sustentar as igrejas com a palavra, essa eu sou obrigado a fazer. Então, ele está invertido nas suas verdades e vontades. Isso acontecendo, entra Jesus Cristo. E eu vou continuar, mas já lendo o Evangelho de Romanos, capítulo 8, na versão da Bíblia Mensagem. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Qual é o dilema fatal? É a nossa morte. É a nossa natureza pecaminosa.
é o nosso desejo religioso, é a nossa necessidade da lei. Como eu li agora há pouco, a lei, ela serve de guia, mas ela nos seduziu. Ou seja, eu não quero me converter, eu quero manter o pecado dentro de mim porque eu amo. E o que eu vou fazer? Eu vou viver por ele. Eu fui seduzido pelo sábado. Eu fui seduzido pelas normas da igreja. Eu fui seduzido pelo compliance de eu estar nos horários certos, praticando as coisas certas, fazendo os meus cultos nos horários certos. E aí eu sou feliz assim, mas mantenho a minha natureza pecaminosa, porque é o meu prazer, é a minha vontade, é a busca dos meus desejos, é a busca das minhas pulsões. Você está entendendo? Por que que abastado sou e nada necessito? Porque é bom. É bom para mim, para minha natureza. Você está entendendo por que eu sou Laodiceia? Porque Cristo está a ponto de vomitar da sua boca? Por quê? Porque é bom. Porque é maravilhosamente gostoso viver dentro da igreja, dentro da minha igreja, aos sábados. É delicioso. Eu cumpro algumas regras, dou alguma ofertinha, faço alguma visita e está tudo certo. Aí Deus continua: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa difícil de lidar, pela simplicidade do que é o Evangelho. Por isso, mataram o Evangelho para preservar a religiosidade. Existem pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a graça, até tentam entender, mas quando sai da palavra e volta para o seu canto, remói novamente e fala: não, não pode ser isso. E fogem imediatamente da verdade. Por quê? Porque querem viver nessa dor, nessa brutalidade da lei, nessa brutalidade do legalismo. Porque vivendo assim, eu preservo o pecado que eu tanto amo. Continua no verso 3 e 4 de Romanos 8. Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade. É o que eu estou pregando. Cristo entrou no meio da nossa confusão mental, que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. Ou seja, a lei jamais poderia consertar o homem. A igreja adventista jamais poderá consertar o homem. O espírito de profecia jamais poderá consertar o homem. Os templos das nossas e das outras igrejas jamais poderão consertar o homem, porque elas são baseadas em leis, em regras e em normas. Regras e normas não transformam, serve de aio para Jesus. O espírito de profecia, Ellen White, serve de aio, de trampolim, para que eu venha entender a simplicidade do evangelho, na qual eu tenho que me resolver
entregar-me por completo, para que Cristo viva em mim, para que saia de dentro de mim essa natureza que faz parte e fará até a volta e a transformação de Jesus. Agora, qual é o ponto-chave disso? A compreensão, o entendimento e a fuga do legalismo. As pessoas vivem no legalismo e vivem lutando para não pecar. E elas não vencem o pecado. Porque é impossível. Que pecado eu vou vencer? Qual é a listagem que a igreja vai me dar para eu superar os meus pecados, para que eu venha fazer parte dela? Ah, você não pode tomar café, você guarda o sábado. Tá bom, tá. E daí? A que vai te levar essas normas, se não for o amor? O amor que Cristo, o amor de Cristo que habita em nós. Como ele habita em nós, se eu não frutifico esse amor? Se eu não vivencio esse amor? Se eu não pratico a fé? Eu recebo os dons de Deus, eu recebo a salvação de Deus. A graça e a salvação é a mesma palavra. Eu sou salvo pela graça. Ok. E a santificação? É pela igreja? Pela graça. Não há nada, não há conjunção alguma entre eu e o céu e a conversão que não for pela graça. Você pode todos os dias na igreja limpar o púlpito, colocar planta, flores e todos os sábados na igreja. Não vai acontecer nada na sua vida. Nenhum passo você dará para a salvação e muito menos para a santificação. Não se vanglorie disso. Não ache, Sherry, que você pregar o evangelho está te concluindo como um servo do Senhor porque você prega. Não. Quanto mais eu prego, mais eu vejo a minha necessidade da graça. Quanto mais eu prego, mais eu preciso que Deus abra a minha visão, a minha palavra, para levar o evangelho da graça. Essa dependência, essa necessidade que está interligada a Ele, é o caminho. Se eu olhar para mim, como diz a profetisa, eu não vejo como me salvar. Mas se eu olhar para Ele, eu não vejo como me perder. Quando Jesus e Paulo diz, através dele, Romanos 8, que em definitivo ele veio, porque ele é o definitivo. A igreja não tem nada com isso. Até porque Atos não foi constituído para se montar igreja, como muitas pessoas pregam. A igreja foi criada em Atos e hoje nós somos a igreja de Deus porque ela foi criada em Atos e hoje, mentira. Atos não constituiu igreja nenhuma. Atos foi a verdade da expressão do Espírito de Cristo. Ide e pregai o evangelho para toda criatura. E a igreja de Deus é vinde e ficai montuados aqui em 100, 200, 300, 500 pessoas todas as semanas, até vos enjoares um dos outros. Isso é igreja. Eclésia. Fora. Partir para fora. A ordem é rua. Levem o evangelho, preguem, amem, tire o que ganhou de dentro de Cristo e distribua aos pobres, distribua aos órfãos e às viúvas. Renasçam em Cristo, transformem a sua mente, saiam dos templos, busquem alma, abracem almas, falem com as almas, vivam as almas, ouçam as almas, distribuem, doem, tirem de si, repartam para que as coisas se multipliquem. Isso é Atos. Mas não. Por que eu vou viver isso, né, Sherry? Deixa quietinho. Não fala besteira. Esse irmão fala besteira.
Ele está falando que é para não guardar o sábado. Ele está falando que a igreja adventista não é a igreja de Deus. Não, olha aí que idiota. É assim. É assim que o inimigo trabalha. É assim que ele vai fazer o teu coração se sentir depois da pregação. Meu Deus, olha o que ele falou. Ele falou o nome da igreja santa, pura, imaculada, a menina dos olhos de Deus. Sabe por que a igreja é a menina dos olhos de Deus, meu irmão? Não é por causa da igreja. É por causa de Jesus. O que representa a nossa igreja na terra é Jesus. São os frutos de Jesus. É a palavra de Jesus. Nada mais além disso. Não se iluda com os templos. Não se iluda com a formalidade mundial a qual você se orgulha tanto. Faça parte de Cristo dentro da igreja de Cristo. É só isso. A beleza para Deus está em Jesus. A beleza para Deus em você, em mim, é quem habita em mim, não aonde eu habito aos sábados. Nada vai mudar na sua vida indo à igreja. Blasfêmia. Exatamente. E das boas. Eu vou à igreja por ser um abençoado. Eu vou e participo da igreja por ter a Cristo no meu coração e poder partilhar com os meus irmãos as dores daqueles que vivem ainda alguma dor, para que unidos em Cristo sejamos um exército, aonde eu entro na igreja para afiar a minha espada, para poder dali partir para o mundo de guerra, aonde o inimigo e a minha natureza pecaminosa sobrevive em todo o planeta. Eu, como servo, como um capitão, como um general de Jesus, como um soldado de Jesus, afiando a minha espada na igreja, aonde eu participo através da graça, da maravilhosa mão e o poder de Deus, eu dali parto para a grande guerra que está vencendo o mundo. Não é fácil. Não são todos que querem. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu quero fazer parte dos poucos escolhidos. Eu quero entender, compreender, ressignificar, colocar a minha mente para que ela seja trabalhada em Cristo, renovada em Cristo, purificada em Cristo, para que eu possa compreender o Evangelho, depender dele, depender da palavra, da sua presença, do seu Espírito, para que aí eu venha frutificar o que a videira verdadeira tem para mim hoje. E basta o dia de hoje. Eu não me importo, irmãos, que muitos não vão ouvir essa palavra. Não me importo. Eu não me importo que muitos vão criticar essa palavra. Sabe por quê? Porque eu sei que é a palavra da verdade. Porque eu sei que é o evangelho eterno. Porque eu sei que ele incomoda. Porque eu sei que ele chama o pecado pelo nome. Porque eu sei que ele chacoalha as pessoas em suas camas, em suas águas termas, quentinhas e gostosas. E a maioria quer ficar de óculos escuro, com uma toalhinha do lado de fora, boiando numa água deliciosa e partindo para os meus desejos de vida. Poucos entenderão, se sujeitarão e serão transformados. Poucos, como sempre, como eu disse no início da pregação, não se iluda. Não comece a achar que tudo isso que eu estou pregando é história de Atos, história dos profetas. Não, tudo se repete nos dias de hoje. Eu rogo a Deus para que a gente não faça parte dessa grande maioria, para que a gente possa despertar o nosso coração para Ele, para o Evangelho eterno. E assim o fazendo, possamos fazer diferença na vida do Evangelho,
da igreja, da comunidade e da salvação de tantas pessoas, principalmente da minha. Tá bom? Espero que Deus possa ter, de alguma forma, me usado para levar a palavra, para mostrar a você que nós estamos vivendo num grande perigo, na, na iminência dos finais de tudo. O inimigo está assolando e assolando a cada ser humano, a cada família, a cada corpo existente. Não se deixe cair nessa teia. Liberte-se em Jesus. Creia que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele vai te renovar no tempo e no momento certo. Para cada um de nós, Ele tem um tempo e um momento de conversão. Mas deixe-se ser guiado e levado. Não entre nessa linha da maioria. Não viva isso. Não se deixe enganar. Não se deixe iludir. Ellen White diz que o inimigo está feliz porque ele conseguiu pegar todo um povo em toda a terra e fazê-lo algo invisível, imovível, inimaginável, mortos, mornos, sem vida. Vai gritar para os ossos para que tenham vida? Grite para você primeiro. Tenha vida em você primeiro. Faça a diferença e se mantenha firme, que eu tenho certeza de que Deus irá mostrar para você que você está no caminho certo, que você colocou dentro do seu coração o coração de Deus, dentro dos seus desejos, os desejos de Deus. Agora, muita gente não vai gostar. Anota o que eu estou falando, mas não se importe com isso. Quem tem que gostar é o céu, não é a terra. Que Deus abençoe e que possamos, em nome de Jesus, sermos libertos para sempre. Foi quebrado, grande dor sofrer, o meu pecado ele recebeu, sem vontade, chorou, foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo.